Graça e paz, família Getsemane. Seja muito bem-vindo ao nosso tutorial da Célula Get. É uma grande alegria para mim estar aqui com você mais uma semana. Todas as semanas nós estamos juntos às segundas-feiras e tem sido maravilhoso. Muitos de vocês me encontram nos corredores da igreja e falam: "Ai, pastora, essa semana a senhora ministrou lá na minha célula", e eu fico muito feliz porque nós sabemos que dessa forma o reino de Deus está sendo ampliado. Então, antes de assistir essa ministração, antes de começar a ser ministrado por Deus, eu queria te pedir: curte esse vídeo, compartilha com algum amigo, discípulo, alguém da sua célula que está precisando ouvir essa ministração, porque dessa forma você está sendo um missionário digital. E fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Hoje eu quero falar com você sobre o tema: você precisa de mais uma chance? Quantas vezes na nossa vida nós nos questionamos sobre isso? Às vezes passamos fases da nossa vida. Essa semana mesmo eu estava falando com alguém e eu falei: nossa, na época da nossa infância nós éramos muito felizes. Eu até brinquei, nessa época eu era muito feliz e sabia. Não significa que eu não sou feliz hoje, sou muito feliz, graças a Deus. Mas a época da infância tem um gostinho especial, né? E tem muitas fases na nossa vida que acontecem isso. Às vezes a gente era feliz, foi muito feliz e às vezes não percebeu. Nós deixamos o tempo passar e a gente não percebeu o que estava acontecendo ali. Muitas vezes quando temos filhos, não sei se você já tem filhos, eu tenho 2. E quando nós temos filhos, acompanhamos o crescimento, as fases da vida deles. E quando é bebezinho é muito cansativo. Mas via de regra você vai ver um pai e uma mãe dizendo: nossa, esse cheirinho de bebê me traz tantas lembranças boas. Mas muitas vezes quando passamos por aquele tempo só conseguimos enxergar o sofrimento. E hoje eu quero te dizer, o tempo ele não volta atrás, mas hoje Jesus quer te dar uma nova chance de viver com Ele. Amém? Nós temos o costume de falar que a única coisa que nós não podemos parar e mudar é o tempo, né? Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele está presente em todas as gerações, em todos os milênios, e Ele também está presente em toda a nossa vida. Olha só que preciosa essa reflexão. Deus tem esse poder de transformar a nossa história, porque Ele é o Senhor de todo o tempo, Ele rege toda a história. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse poder transformador de Jesus na nossa história. Vamos falar um pouquinho sobre como Ele se move no nosso tempo e como nós podemos aplicar as nossas vidas. No nosso ponto número 1 é esse: Jesus transforma o ontem em nunca. Nós vamos ler um texto que está lá em Miqueias 7,19 e diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós temos essa impressão, né? Eu perdi aquela oportunidade. Eu cometi um erro. Eu fiz algo do qual eu me arrependo. Nada disso. A gente pode voltar atrás. Mas Deus sempre nos dá a chance de reescrever a nossa história. Você vai conhecer sempre alguém que vive se lamentando pelo tempo que passou, né? Eu passei aquele tempo, que saudade desse tempo. Tudo bem a gente sentir saudade de algo muito bom que a gente viveu, mas nós não podemos ancorar a nossa felicidade naquele passado, no que já passou. E é por isso que esse ponto é tão real nas nossas vidas. Ele diz: Jesus transforma o ontem em nunca. Porque muitas vezes também nós temos um passado do qual nós nos envergonhamos, coisas que nós cometemos que nós não nos alegramos, que nós ficamos envergonhados, que nós não queremos retornar para aquele lugar. E olha só, Jesus é o único capaz de pegar aquele nosso passado do qual nós nos envergonhamos e lançar nas profundezas e nunca mais lembrar dele. Ele é o único que pode nos perdoar. Amém? Vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram os pecados perdoados e a vida transformada por Jesus. Olha só. Em primeiro lugar, a mulher samaritana. Ela tinha um passado de muitos erros. Ela tinha sido casada várias vezes e quando ela viu Jesus, talvez ela tenha ficado até um pouco envergonhada.
Mas Jesus, ele não julgou aquela mulher, ele amou aquela mulher. Ele convidou aquela mulher. Talvez tenham erros no seu passado, que você se envergonhe um pouco, que você fale, ai, eu não queria nem que ninguém soubesse dessa história. Mas Jesus está pronto para te perdoar e transformar a sua história. O marido que você foi no passado, o pai que você foi no passado, que talvez você não se orgulhe, mas Jesus tem uma nova história para reescrever com você. Ainda é tempo. Eu costumo dizer num seminário que nós temos sobre família, que enquanto existe um pai e existe um filho, ainda há tempo de recuperar. Então, se você tem algo na sua família que você não se orgulha, que você não está satisfeito, que você sabe que errou, ainda há tempo de pedir perdão, de consertar e de reescrever uma nova história com a sua família. Não é verdade? Então, não fique assim achando, não, meu filho já é maior de idade, como que eu vou voltar, trazer ele para a casa de Deus, ensinar a Bíblia para ele? Ensine, se coloque à disposição de Deus para cumprir esse papel de sacerdote. Então, assim como Jesus mudou a vida daquela mulher, ele transformou. Aqui a Bíblia fala que ela já tinha tido 5 homens diferentes, provavelmente 5 maridos ou 5 pessoas que ela viveu junto. Mas ali, Jesus não olhou pro erro dela, ele disse, ei, eu tenho uma nova história para reescrever com você. Olha só, também temos a mulher adúltera. Ela estava sendo julgada, ela ia ser apedrejada. Às vezes nós nos sentimos assim em relação aos outros, né? Parece que todo mundo tá vendo o nosso erro e pronto para tirar a primeira pedra. Mas Jesus, ele nos livra dos nossos acusadores. Ele vem, ele nos lava, ele nos perdoa e ele pega todo aquele tempo que perdemos no pecado, ele transforma e nos dá uma nova chance para viver com ele. Será que hoje você está precisando viver uma nova chance com Jesus? Ele tem algo novo para você, amém? A mulher encurvada. Havia 18 anos que o diabo aprisionava aquela mulher. Ela não podia nem erguer os olhos e olhar para frente. Mas quando ela se encontrou com Jesus, tudo mudou na sua vida. Tem algo que te envergonha? Tem algo que está te afastando daquilo que você gostaria de viver? Hoje Jesus quer mudar a sua história, amém? E talvez você seja uma pessoa que se envergonha do seu passado, que às vezes quando tá com seus familiares você tem vergonha até de orar, você tem vergonha que aquelas pessoas conhecem o seu passado, sabem quem você foi um dia. Mas deixa eu te dizer, Jesus, ele é perito em apagar o nosso passado e nos dar uma nova história para escrever. Hoje ele não olha para o que fomos no nosso passado, ele olha para o que somos hoje, nele, com ele, para ele. Jesus quer ter um encontro genuíno com você. Ele quer transformar a sua e a minha história. No nosso segundo ponto, diz assim, Jesus transforma o amanhã em agora. E o nosso respaldo bíblico está lá em Romanos 4,17, que diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Talvez você tenha chegado nessa célula, aberto esse vídeo do YouTube e você tá assim, parece que preso ao seu passado, como se você não evoluísse, como se você não conseguisse crescer, como se algo no teu passado estivesse te prendendo. Deus tem coisas novas para você. Se tiver alguém com você aí na célula, na sala da sua casa, eu não sei onde você está ouvindo essa ministração, mas fala aí para a pessoa que está do seu lado, diz para ela, Deus tem coisas novas para você. Quantos sonhos nossos que ficaram no passado, que a gente achava, isso não vai mais acontecer, isso eu não tenho mais possibilidade. Deus tem uma nova história para ti. Não cansa, para, respira, entrega para Deus, porque Ele quer transformar o teu futuro. Vamos ver aqui o que Ele fez na vida de algumas pessoas da Bíblia. Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos lutando contra uma enfermidade e ela não tinha sucesso. Não parece? Às vezes a gente passa anos e anos e anos tentando algo. A gente passa anos e anos e anos batendo na mesma tecla. A gente tem até uma expressão, né? Dando murro em ponta de faca. Parece que é muito difícil. A gente luta, luta, luta e não dá em nada. Mas sabe o que mudou a vida daquela mulher?
ela teve um encontro com Jesus e ela creu no poder que vinha de Jesus. Às vezes na nossa vida só falta um encontro com Jesus e crer naquilo que Ele pode fazer. Porque para ela aquilo era o decreto de uma vida inteira de sofrimento. Mas para Jesus bastava apenas uma palavra e ela foi curada. Olha só que bênção! Eu quero esse milagre também na minha casa, na sua casa. Eu profetizo que na sua casa vai ser assim. Você vai receber da parte de Deus aquilo que você está aguardando há anos. Mas creia, não desista. Não deixe que a dificuldade, que a adversidade consuma a sua fé a ponto de não crer mais naquilo que Deus pode fazer. Amém? Vamos lá, a viúva de Naim. Eu gosto muito dessa história. Teve até uma célula aqui que eu ministrei sobre a viúva de Naim. E nossa, que tema maravilhoso! Essa mulher, ela estava numa situação que a gente é inimaginável. Ela tinha perdido seu marido. Depois, algum tempo depois, ela perdeu o seu filho. Quando Jesus passava, ele viu aquele cortejo fúnebre acontecendo. E a dor daquela mulher era tão grande que Jesus teve compaixão dela. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida num ritmo tão frenético que a gente nem para pensar que Jesus está nos vendo. Ontem eu estava ministrando na minha célula e eu falei algo para as minhas discípulas. Eu disse, olha, a gente às vezes imagina que Deus nos vê no atacado, que Ele vê uma multidão. Não, Ele vê cada um de nós e Ele tem um negócio com cada um de nós. Não é no atacado, não é todo mundo, não é desse jeito bagunçado, não. Ele tem algo especial com você. Ele quer um relacionamento íntimo com você. E apesar daquele lugar estar cheio de pessoas, eu imagino que naquela época tinham muitas pessoas precisando de Jesus também. Mas quando ele viu a dor daquela mulher, ele se compadeceu, ele sentiu compaixão e ele transformou a história dela com apenas uma ordem. A história dessa mulher é incrível, ela teve sua vida transformada, porque você sabe que naquela época não era só perder um filho, não era só perder o marido. A viúva, ela sofria, ela ficava à margem da sociedade. E quando Jesus fez um milagre na vida dela, ressuscitou o seu filho, ali ela teve uma nova chance de viver. Ela teve uma nova história para escrever. Assim será comigo, com você. Deus nos dá uma nova história. O nosso outro exemplo é a família de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus e ele morreu. E Jesus estava fazendo a obra de Deus e a família de Lázaro achava que Jesus estava atrasado. E eles disseram, o corpo já está começando a feder, não tem mais como o milagre acontecer. E olha só, Jesus não está atrasado, Ele sempre tem o tempo certo. Eu queria te ensinar hoje a fazer uma oração. Se você está passando por um tempo difícil, você está passando por um tempo de dor, um tempo de luta, parece que está demorando, você não está conseguindo ver o seu milagre. Fala para Deus, Deus, me ensina o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo, para que eu possa vencê-lo e que eu não perca tempo andando nesse deserto, sem obter a vitória. Se você está passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, Deus quer te ensinar algo. Sabe por quê? Porque aqui essa família achava que Jesus estava atrasado. Quantos sonhos, projetos nossos nós achamos às vezes que Jesus não está vendo e que Ele está atrasado, que Ele não sabe da nossa dor, que Ele não está sentindo a nossa dor e que acho que Ele não vai mais fazer. Aquela família já estava se sentindo assim, mas no tempo certo Jesus foi lá e fez o milagre e Lázaro ressuscitou. Quando Lázaro ouviu a voz do mestre, ele saiu daquele túmulo. Olha só que bênção! Assim vai ser na sua vida, com cada sonho, cada projeto, tudo aquilo que você tem sonhado, que você tem planejado. Jesus quer hoje dizer para você, ressuscita, traz de volta, não desiste, eu estou contigo. E talvez hoje você tenha chegado aqui cheio de dúvidas. Eu não consigo, sozinho eu não consigo. Talvez durante essa ministração você até pensou em sonhos, em coisas que você gostaria de fazer. Mas você está pensando assim, não, eu não vou dar conta. Deixa eu te dizer, vou te perguntar, Jesus está no teu barco?
Porque se Jesus está no teu barco, você não está sozinho. Ele está com você, Ele cuida de você e é Ele quem luta as suas guerras. Amém? Lá em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O ser humano ele é limitado diante do tempo. Sabe? Tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não conseguimos. Existem muitas situações na nossa vida, mas não Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e Ele será eternamente. Então, para de querer escrever a tua história sozinho. Entrega essa caneta nas mãos de Jesus e deixa Ele escrever a sua história. Ele tem muito mais para nos entregar, mas nós precisamos aprender a confiar nele, entregar o nosso futuro a Ele, deixar o nosso passado para trás, porque Ele tem algo novo para mim e para a sua vida. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre nós. E a tua palavra é muito clara quando diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. O choro até pode durar uma noite, Senhor, mas nós temos certeza que a alegria virá sobre nós. Por isso hoje nós queremos depositar a nossa vida nas tuas mãos, o nosso tempo, os nossos sonhos, tudo aquilo que temos, que somos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor cuide do nosso futuro. Queremos nos encontrar genuinamente contigo, Pai. Nós te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade para viver contigo, Deus. Abençoa cada casa, cada família, cada pessoa que precisa da tua presença. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu tenho uma boa notícia para você. No próximo mês nós estaremos juntos no Encontro com Deus. Nós já estamos nos preparando, reservando as datas, organizando no trabalho. Então já vai se organizando. Eu vou deixar aqui embaixo as datas dos encontros, tá bom? E você vai poder se organizar. Fala com seu líder de célula, fala com seu pastor, seu discipulador. Se você não tem contato com nenhuma dessas pessoas, você pode entrar em contato com a gente aqui nos nossos comentários, na nossa secretaria, através do Instagram, que nós vamos ter todo o prazer de te receber. Amém? E eu te espero aqui para mais uma semana abençoada. Até segunda-feira que vem. Tchau!